Pode até parecer difícil de acreditar, mas consumir frequentemente o tipo errado de castanha pode aumentar o seu risco de doenças cardíacas em até 48%, e especialmente se você já passou dos 60 anos. Sim, você ouviu direito, quase a metade. E o mais assustador? Algumas das castanhas mais populares, aquelas que muita gente guarda no armário da cozinha achando que são super saudáveis, podem, na verdade, estar aumentando a sua pressão arterial, causando inflamação no seu corpo, bloqueando suas artérias e até mesmo acelerando o declínio da memória. E se eu te dissesse que você provavelmente tem essa castanha aí na sua casa agora mesmo? A mesma que muita gente recomenda em dietas de baixo carboidrato, mas que pode estar silenciosamente prejudicando seu fígado, seus rins e o seu cérebro. Mas calma. Antes que você fique preocupado demais, neste vídeo eu vou te contar quais são as castanhas que realmente fazem bem para o coração, para os ossos, para pentos, para a mente e, principalmente, quais delas você deveria evitar a qualquer custo. E atenção, fique até o final, porque a última castanha da nossa lista é considerada por especialistas a mais perigosa de todas e quase ninguém fala sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa cuidar melhor da saúde. Agora, sem mais enrolação, vamos começar com as castanhas que mais ajudam o seu corpo a envelhecer com força e vitalidade. Quarto lugar, amêndoas, fortalecedoras dos ossos. As amêndoas são verdadeiras aliadas para quem deseja envelhecer com saúde. Riquíssimas em cálcio e vitamina E, elas ajudam a manter os ossos firmes e fortes, o que é essencial, já que com a idade, nossos ossos ficam mais porosos e frágeis. Só para você ter uma ideia, comer um punhado de amêndoas por dia, cerca de 15 a 20 unidades, de preferência cruas ou torradas sem sal, pode fornecer quase 100 mg de cálcio, o que contribui para retardar a perda óssea natural, que acontece depois dos 65 anos. E tem mais. As amêndoas também são fontes de magnésio, mineral que ajuda o cálcio a ir para o lugar certo, os ossos, em vez de se acumular nas artérias, onde pode causar problemas cardíacos. Além disso, suas gorduras boas, monoinsaturadas, ajudam a reduzir o colesterol ruim, LDL, protegendo o coração. Ah, e se você sofre com o intestino preso, as amêndoas também são uma excelente escolha, com cerca de 3,5 gramas de fibras por porção. Mas atenção, amêndoas podem ser perigosas para quem tem dificuldade para mastigar ou engolir. Sempre mastigue bem antes de engolir, ok? Terceiro lugar, nozes, alimento essencial para a memória e o coração. Você já reparou que a noz tem um formato parecido com um cérebro? Não é coincidência. A natureza nos dá pistas. As nozes são consideradas uma das melhores castanhas para proteger o cérebro, principalmente na terceira idade. Elas são riquíssimas em ômega 3, de origem vegetal, um tipo de gordura boa fundamental para manter as células cerebrais funcionando bem. Pesquisas recentes, publicadas no Journal of Nutrition, mostraram que idosos que consumiram apenas 1,5 onça de nozes por dia durante 8 semanas tiveram melhoras significativas na velocidade de processamento mental e na flexibilidade cognitiva. E tem mais. As nozes contêm polifenóis, compostos que atravessam a barreira hematoencefálica e combatem a inflamação diretamente no cérebro. Isso pode ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e demência. Outro ponto pouco conhecido, as nozes possuem melatonina, o hormônio do sono. Com a idade, a produção natural de melatonina diminui, o que causa insônia em muitas pessoas mais velhas. Comer algumas nozes antes de dormir pode ajudar a regular o sono de forma natural. E não para por aí. As nozes também são ótimas para o coração, pois contém arginina, um aminoácido que favorece a saúde dos vasos sanguíneos, e mais polifenóis, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo. Dica prática: guarde as nozes na geladeira para evitar que as gorduras boas fiquem rançosas, e prefira comer entre 7 a 9 metades de noz por dia. Se puder, aproveite para descascar as nozes você mesmo.
Esse pequeno exercício ajuda a manter a coordenação motora fina, o que é importante para a saúde das mãos e dos dedos. Segundo lugar, pistaches, pequenos, verdes e poderosos. Os pistaches talvez sejam a castanha mais subestimada quando o assunto é saúde na terceira idade. Eles são uma das melhores opções para quem precisa controlar a pressão arterial, graças ao seu equilíbrio natural entre baixo teor de sódio e alto teor de potássio, cerca de 285 mg por porção. Esse balanço de minerais ajuda os rins a eliminar o excesso de sal do corpo, o que pode reduzir a pressão sistólica em até 5 pontos, de maneira natural, sem os efeitos colaterais dos remédios. E não é só isso. Os pistaches também são ricos em luteína e zeaxantina, carotenoides que protegem a saúde dos olhos, prevenindo a degeneração macular relacionada à idade, principal causa de perda de visão em pessoas acima dos 60 anos. Outro benefício interessante, o ato de descascar os pistaches naturalmente retarda o consumo e ajuda no controle das porções, além de estimular a atenção e a coordenação. Uma porção segura é em torno de 49 pistaches por dia, cerca de 1 onça, sempre sem sal ou com pouquíssimo sal. Se você tem artrite nas mãos e dificuldade para abrir as cascas, procure aqueles que já vêm meio abertos, mas sempre evite os pistaches muito torrados ou salgados demais. Primeiro lugar, castanha do Brasil, a guardiã da tireoide. Pouca gente sabe, mas a saúde da nossa tireoide tem um papel fundamental no equilíbrio de quase todas as funções do nosso corpo. Energia, metabolismo, humor, memória, tudo passa por ela. E quando a tireoide não funciona bem, é muito fácil confundir os sintomas com o envelhecimento normal, cansaço excessivo, desânimo, queda de cabelo, pele ressecada, ganho de peso sem explicação. Mas o que isso tem a ver com as castanhas? A resposta está na castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará. Essa é simplesmente a maior fonte natural de selênio que existe. Para você ter uma ideia, uma única castanha do Brasil já oferece 137% da quantidade diária recomendada desse mineral. E por que o selênio é tão importante? Porque ele é essencial para a produção e a ativação dos hormônios da tireoide, que regulam todo o metabolismo do nosso corpo. Além disso, o selênio também ajuda a preservar a mielina, uma camada protetora em torno das células nervosas, responsável por manter nossos reflexos e a velocidade de processamento mental. Ou seja, a castanha do Brasil protege tanto a mente quanto o corpo. Mas aqui vai um alerta muito importante. O excesso de selênio pode ser tóxico. Por isso, a recomendação é consumir apenas 1 ou 2 castanhas do Brasil por dia. Não mais do que isso. Dica essencial: sempre compre castanhas que ainda estejam na casca, se possível. Isso ajuda a conservar os nutrientes por mais tempo e mantenha na geladeira para evitar que as gorduras boas fiquem rançosas. Outro benefício pouco comentado: os antioxidantes presentes na castanha do Brasil podem ajudar a retardar o encurtamento dos telômeros, aquelas estruturas que protegem nossos cromossomos e que, com o tempo, vão se desgastando, acelerando o envelhecimento celular. Por tudo isso, a castanha do Brasil merece o primeiro lugar nesta lista. Agora que você já conhece as melhores opções para fortalecer o coração, o cérebro, os ossos e a tireoide, é hora de falar sobre o outro lado da moeda. As castanhas que você deveria evitar ou consumir com muito cuidado. Muita gente pensa que todas as castanhas são iguais e que qualquer uma delas é saudável. Mas a verdade é que algumas podem causar inflamação, aumentar o colesterol ruim, dificultar a digestão e até piorar problemas de memória. E sabe qual é o problema? Essas castanhas estão presentes em quase todas as prateleiras dos mercados e nos potes de lanche de muitas casas. Nos próximos minutos, eu vou revelar para você as 4 castanhas que os idosos devem evitar e explicar o porquê de cada uma delas ser tão perigosa. Infelizmente, nem todas as castanhas são amigas da nossa saúde. Algumas, mesmo sendo populares,
podem estar prejudicando o seu coração, sua memória, suas articulações e até a sua pressão arterial, silenciosamente, sem que você perceba. E é por isso que, a partir de agora, eu vou te contar quais são as 4 castanhas que as pessoas mais velhas deveriam evitar ou consumir com extrema cautela. Preste muita atenção, porque a última da lista é a mais traiçoeira de todas. 4º lugar, amendoim, o vilão disfarçado de castanha. Primeiro, um detalhe importante: o amendoim nem é uma castanha de verdade. Ele é uma leguminosa da mesma família do feijão e da soja. Mas por que o amendoim pode ser tão perigoso, principalmente para quem já passou dos 60 anos? Porque ele tem alta probabilidade de estar contaminado com aflatoxinas, toxinas produzidas por certos tipos de fungos que podem se desenvolver durante o armazenamento do amendoim. Essas aflatoxinas estão associadas a danos no fígado e até ao aumento do risco de câncer hepático. E tem mais: o amendoim contém proteínas que podem provocar reações inflamatórias, mesmo em pessoas que não têm alergia. Isso é especialmente preocupante para os idosos, que já têm naturalmente uma tendência maior à inflamação crônica, que piora dores articulares, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e contribui para o declínio cognitivo. Outro problema é que o amendoim tem altos níveis de ômega 6, um tipo de gordura que, em excesso, pode desequilibrar a relação com o ômega 3 e aumentar a inflamação no corpo. Sem falar que muitas versões de amendoim industrializado vêm carregadas de óleos hidrogenados, sal e açúcares, o que agrava ainda mais os riscos para quem tem pressão alta ou diabetes. Por tudo isso, se você consome amendoim, faça com muita moderação e prefira sempre os orgânicos, bem armazenados e sem adição de sal ou açúcar. 3º lugar, castanha de caju. O aumento da glicose. Que você não vê. As castanhas de caju são suaves, saborosas e fáceis de comer. E talvez seja exatamente isso que as torna tão perigosas para os idosos. O problema das castanhas de caju é que elas têm uma quantidade muito alta de carboidratos, cerca de 9 gramas por porção de 28 gramas, aproximadamente 18 castanhas. Para quem tem diabetes ou pré-diabetes, o que representa quase 50% das pessoas acima de 60 anos, esse detalhe pode ser devastador. Além disso, as castanhas de caju contêm oxalatos, substâncias que podem se ligar ao cálcio no intestino e dificultar a absorção desse mineral tão necessário para a saúde óssea. Esses mesmos oxalatos também aumentam o risco de formação de pedras nos rins, especialmente em pessoas com tendência a esse problema. Outro ponto crítico: a maioria das castanhas de caju vendidas nos mercados passa por um longo processo de industrialização para remover uma substância tóxica chamada urushiol, a mesma encontrada na era venenosa. Esse processamento muitas vezes inclui óleos vegetais ruins e excesso de sal, o que torna o produto final ainda mais prejudicial. E tem mais: o formato curvado e macio da castanha de caju aumenta o risco de engasgo e aspiração em pessoas que têm dificuldade para mastigar ou engolir. Por isso, se você ama castanha de caju, consuma com muita moderação. E sempre prefira as versões naturais, sem sal e sem óleo. 2º lugar, macadâmias, calorias e gorduras em excesso, que podem sabotar o seu coração. As macadâmias são conhecidas pelo sabor suave e a textura amanteigada. Parecem inofensivas até elegantes. Mas o que muitos não sabem é que elas são, na verdade, as castanhas com maior densidade calórica de todas, cerca de 200 calorias em apenas 28 gramas. E por que isso é um problema, especialmente na terceira idade? Com o passar dos anos, o nosso metabolismo naturalmente desacelera. Isso significa que o corpo gasta menos energia para manter as funções básicas. Resultado: o risco de ganhar peso aumenta mesmo comendo menos. E o excesso de gordura das macadâmias, principalmente gorduras saturadas, cerca de 3 gramas por porção, pode contribuir para o aumento do colesterol ruim, LDL, algo que os idosos já precisam monitorar com muito cuidado,
Mas os perigos não param por aí. Quem tem pedras na vesícula ou sofre de problemas no fígado pode ter crises mais frequentes ao consumir macadâmias devido ao seu altíssimo teor de gordura, que sobrecarrega o sistema digestivo. Além disso, por serem muito duras, as macadâmias oferecem riscos para a minha saúde bucal, podendo quebrar dentes, danificar coroas ou pontes, principalmente em pessoas com dentes fragilizados. Outro detalhe tão importante, por serem caras, muitas macadâmias comercializadas acabam ficando tempo demais armazenadas, aumentando o risco de ranço das gorduras e produção de radicais livres que causam inflamação. Se você gosta de macadâmias, o ideal é consumir somente de vez em quando, em pequenas quantidades, e sempre prefira as versões cruas, sem sal e bem armazenadas. Primeiro lugar, pinhões, sementes de pinheiro, pequenos, mas altamente perigosos. Para quem toma medicamentos, chegamos à castanha mais traiçoeira da lista, o pinhão ou a semente de algumas espécies de pinheiro, muito usada em pestos e receitas sofisticadas. Por que ela é tão perigosa? Porque o pinhão contém substâncias que podem interferir com mais de 60% dos medicamentos comumente usados por idosos, incluindo estatinas, antidepressivos e remédios para pressão alta. Mas pouca gente, e até poucos médicos, falam sobre essas interações. O resultado? Você pode estar tomando seu remédio certinho, mas sem o efeito esperado, ou até sofrendo efeitos colaterais sem entender o motivo. Outro problema grave é a chamada síndrome do pinhão, que causa um gosto metálico e amargo na boca, capaz de durar semanas após o consumo. Pode parecer um incômodo pequeno, mas para muitos idosos isso leva à perda de apetite e perda de peso, o que pode ser muito perigoso nessa fase da vida. Além disso, os pinhões são ricos em gorduras poliinsaturadas, que oxidam facilmente, aumentando a produção de substâncias inflamatórias no organismo. E por serem pequenas e lisas, essas sementes oferecem risco de aspiração e engasgo, principalmente para quem tem dificuldade de deglutição. Um problema comum em quem usa muitos medicamentos. Por tudo isso, o mais seguro é evitar o consumo de pinhões com frequência e, se for consumir, converse antes com seu médico ou nutricionista. Agora que você já sabe quais castanhas ajudam o seu corpo a envelhecer com saúde e quais podem ser verdadeiras armadilhas. Que dizias o petianto meandua, lembre-se de uma coisa muito importante. Não é sobre cortar tudo ou ter medo de comer. É sobre fazer escolhas conscientes, adaptadas para a fase da vida em que você está. Às vezes, pequenas mudanças no que você coloca no prato. Todos os dias podem gerar resultados enormes na sua saúde, energia, disposição e até no seu humor. Prefira as castanhas que protegem o seu coração, seus ossos e o seu cérebro. Amêndoas, nozes, pistaches e castanha do Brasil, sempre na quantidade certa. Evite ou consuma com muito cuidado. Amendoim, castanha de caju, macadâmias e pinhões. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais dicas como essa para viver melhor, com saúde e qualidade de vida, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conta nos comentários. Qual dessas informações foi a mais surpreendente para você? Alguma castanha dessa lista já fazia parte do seu dia a dia? Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se bem, seu corpo agradece.